Olá pessoal, então aqui a nossa primeira dica de redação para vocês, nossa página de redação Enem, no método Mário Júnior. Vamos falar aqui sobre coerência na redação. Vamos ver que esse tema, a redação parece perfeita, né? Mas a gente vai ver que tem um pequenininho problema aqui que atrapalha o aluno, às vezes nem percebe. Então vamos lá, tema, uso de agrotóxicos no Brasil. O aluno começa. Um assunto atualmente muito discutido no Brasil é o uso de agrotóxicos. Ok, o uso de agrotóxicos no Brasil, ele já bateu o tema. Esses produtos químicos aumentam a produção e fazem o controle de pragas e doenças e garantem a produtividade das lavouras. Então os produtos aumentam a produção, controle de pragas, né? Garantem a produtividade. Tem uma repetição, mas ele enfatiza. Contudo, seu excesso vem sendo associado ao aumento dos casos de câncer no país. Opa! Vamos apagar aqui para facilitar a nossa vida. Então ele dá opinião aqui sobre o excesso. Então que o produto garante a produtividade, mas o seu excesso traz aí, vem sendo associado a casos de câncer. E ele começa. Então ele apresentou o tema e a opinião dele. Aí ele começa agora a defender. Em primeira análise, cabe destacar que em 2020 foram registrados no Brasil cerca de 450 agrotóxicos. Desses, apenas 52 apresentam baixa toxicidade. Segundo a Anvisa, agrotóxicos banidos da China, dos Estados Unidos e países da União Europeia, devido à sua alta toxicidade, têm atualmente como principal destino o Brasil, pulverizando com aviões regiões inteiras. Então lá o Brasil pega o aviãozinho e sai pulverizando toda a região, a cidade toda vai recebendo aí os agrotóxicos, né? Bom, e aí é o seguinte, ele vai então para o segundo, ele está falando do excesso aí, né? Ele começa aqui. Oposto ao sistema de controle de pragas no Brasil, a Alemanha, por exemplo, é realizado na Alemanha, por exemplo, é realizado por drones. Esses aparelhos são utilizados para fazer o mapeamento aéreo das lavouras, identificando as pragas e combatendo apenas o local exato. Olha só, interessante. Dessa forma, evita-se a poluição do solo, mortandade de espécies, desperdício de agrotóxicos e combate ao aumento de câncer pelo consumo do produto. Ok, um dado interessante. Aqui então, o dronezinho lá, achou uma praga aqui, pulveriza só aqui. Bem interessante. E ele vai lá, fechar a redação dele. Dia disposto, o governo federal deve proibir o uso de agrotóxicos no Brasil. Quem? O governo federal deve proibir o quê? O quê? Deve proibir. Então nós temos quem. Achamos aqui o quê? O governo federal deve proibir o uso de agrotóxicos por meio de leis. Por que meio? Por meio de leis. Por que meio? Por meio de leis. Qual a finalidade? Com a finalidade a fim de quê? Com a finalidade de diminuir os casos de câncer na população. Ok, gente, parece que está perfeito, né? Mas tem um detalhe aqui. Vamos aqui. Olha aqui essa palavrinha, proibir o uso de agrotóxicos no Brasil. Só que prestem atenção ao erro dessa redação. Vamos lá para o começo. O que ele fala? Que esses produtos químicos aumentam a produção, fazem o controle de pragas, doenças, garante a produtividade. Não é de todo ruim. Aí ele fala, contudo, o seu excesso. Então é uma incoerência. Se o produto garante a produção, aumenta a produtividade, controla pragas e tudo mais, por que eu vou proibir? Eu vou proibir o que é ruim, que é o excesso. Então faltou aqui, foi incoerente. Então tem que proibir o excesso, não o uso de agrotóxicos, o excesso de agrotóxicos, tá? Fica a dica para vocês aí, tenham muita atenção na tese de vocês, dos argumentos que vocês usaram para que não sejam incoerentes na redação. Aguardem que na sequência tem mais. Valeu!